Olá para você que acompanha a nossa programação aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos mais uma edição do programa Espaço Aberto, dessa vez para falar sobre os problemas causados por esse tempo bastante seco no inverno e os cuidados, dicas de cuidados com a saúde nos dias mais frios. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo na Rádio Câmara, trabalhos técnicos da Carol Garcia e pela TV Câmara do Rafael Maroubo. A nossa convidada hoje é a médica imunologista doutora Denise Borges. Eu queria agradecê-la pela presença, doutora. Obrigada a vocês, Carol. Por ter aceito o convite para conversar conosco. Então vamos lá, as temperaturas mais baixas, a gente sabe que elas afetam diretamente o sistema respiratório, né? Como é que isso acontece? Então, Lidiane, assim, a própria... tem um mecanismo direto nas vias aéreas, né? Que vai alterar o funcionamento, o aquecimento, a função de filtro, né? Das vias aéreas. E essa oscilação acaba sendo muito ruim, né? Então, tem os dias mais frios, mas a grande maioria dos dias, na verdade, oscila muito. Faz calor durante o dia, queda de temperatura durante a noite e na manhã, no início da manhã, acaba fazendo uma alteração direta. Além nas vias aéreas, no funcionamento mesmo. Levando a mais broncoespasmo, ressecamento das vias aéreas, o que propicia essas manifestações aí que a gente vê. E o próprio clima seco, proliferação de ácaros e os vírus, né? Então, nessa época a gente fica mais aglomerado, em ambientes mais fechados, e essa transmissão aumenta, o que leva aí todo mundo um pouco mais doente essa época do ano. Quais são as doenças mais comuns, as doenças respiratórias nesse período de tempo seco e de dias mais frios? A gente vê bastante resfriado, né? Gripe, que a diferença aí é que é um pouco, né? A gripe vem com febre, um mal-estar maior, com risco maior de complicação do que os resfriados comuns, e a exacerbação das doenças alérgicas respiratórias, rinite, conjuntivite e a asma. Quais são os cuidados, né? A gente falou agora sobre as causas, né? Quais são os cuidados que a gente pode tomar em termos de prevenção para esse tipo de doença? E eu falo não nesse momento agora, mas lá quando ainda estávamos no outono, a temperatura começou a cair, claro que vai ser um cuidado mais pro ano que vem agora, mas assim, a temperatura começa a ficar um pouquinho mais baixa. O que a gente já pode ir fazendo para evitar que essas doenças apareçam? Tá. A hidratação é super importante, então via oral, né, beber água mesmo, aumentar essa ingesta. Com o frio a gente sente menos sede e acaba diminuindo a ingesta de água, então se cobrar, andar mesmo ali com a garrafinha de água para fazer uma ingesta maior, e umidificar a via aérea. Eu costumo falar que a higiene nasal, o hábito de lavar o nariz com soro fisiológico, devia fazer parte do dia a dia das pessoas, né? A gente né, eu faço um trabalho para que isso aconteça. Então, o uso do soro fisiológico nasal, ele diminui esse ressecamento, né? Faz uma higiene, drena a secreção e tem que ficar ali igual a escova de dente, para ser um hábito mesmo. Fora isso, a hora que começa a esfriar, tirar as roupas do inverno, roupa de cama, roupa de uso pessoal, para lavar, para tomar sol, para não tirar um belo dia do armário e entrar em crise, né? Isso é uma das coisas. E lembrar de arejar os ambientes, então não se fechar totalmente. Então, apesar do frio, em algum momento do dia tem que abrir, tem que ventilar, tem que deixar entrar sol, tudo isso vai ajudar. E lembrar que também no início do outono começa a campanha de vacinação da gripe, e também é uma coisa que acaba fazendo a prevenção, né? Então, lá no início, todo mundo já ficar com a vacinação em dia, que também vai ajudar. E em termos de alimentação, existe alguma medida que a gente pode tomar? Então, por exemplo, a história da vitamina C, tomar suco de laranja, enfim, que cuidado a gente pode ter com a própria alimentação também para fortalecer um pouco o sistema imunológico do organismo? A alimentação tem que ser diversificada e balanceada. Não tem nenhuma indicação de aumentar a oferta de vitamina C, por exemplo. Isso, assim, não existe nenhuma evidência que isso vai trazer grandes benefícios, mas que faça parte, né, da ingesta. Então, diversificar frutas, legumes, cores diferentes, tudo isso é importante. E a vitamina D, na verdade, é uma alteração que quem tem insuficiente fazer a reposição pode ajudar, mas não é uma coisa para todos. Isso tem que ser avaliado individualmente
com dosagem mesmo, sérica, tira o sangue, vê, e aqueles que têm deficiência podem se beneficiar com a reposição. Mas não deve ser usado polivitamínicos indiscriminadamente para todo mundo. A gente consegue suprir isso com uma dieta variada e balanceada, sim. Ok, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a doutora, a médica imunologista Denise Borges, sobre essas alergias de inverno. A gente, quando começa a ficar ruim, né, começa a sentir o nariz escorrendo, espirrar, tosse, aqueles sintomas já bastante conhecidos de inverno, ficamos, e é o meu caso, inclusive, ficamos muito em dúvida. Será que eu estou gripada? Será que é uma alergia? Será que é uma sinusite, uma rinite, etc.? Existe, claro que tudo isso vai ser apontado pelo médico numa consulta, obviamente, mas existem cuidados específicos para cada uma dessas doenças, né, doutora? Essa diferenciação é difícil mesmo. Às vezes a gente também fica em dúvida. O paciente alérgico, atópico, ele que tem a rinite já, ele procura se é uma crise de rinite ou eu tô gripe, né? A gente tem essa dificuldade, a não ser quando existem sintomas claros de uma infecção viral, né? Com febre, mal-estar. Mas se é só uma coriza, a gente, né, pode estar acontecendo as duas coisas. Até porque o resfriado, a infecção viral vai exacerbar o quadro alérgico. Então, tá tudo meio junto, né? E os cuidados são diferentes. Até certo ponto é a mesma coisa. A gente vai orientar a higiene nasal, hidratação e sintomáticos. E para os casos de quem já tem atopia, pacientes que já têm rinite e asma, nós vamos tratar a doença base, né? Que, na verdade, igual você falou, o ideal é que ela venha sendo tratada lá no começo, para chegar agora e já estar controlada. O paciente sente menos. Então, isso, claro, é avaliado individualmente, mas o paciente que tem um sintoma persistente, ele pode se beneficiar fazendo um tratamento profilático e agora tem menos complicações. Existe, então, tratamento que exemplo, tenho problema de sinusite. Todo ano eu sou acometida por crises de sinusite no inverno. Posso, ao longo do ano, ir fazendo esse tratamento medicamentoso, acredito eu, para prevenir ou minimizar essas crises? Se você tem, né, uma doença atópica de base, uma rinite, uma rinocinusite, né, que é essa, né, sensação que você tem, eu vivo com sinusite. Na verdade, você deve ter uma rinite, uma rinocinusite crônica. E aí, sim, a gente pode abordar, talvez, né, medicamentoso. E aí você tem uma doença de base mais controlada, né, uma resposta inflamatória menos importante. A hora que chegar agora, você vai sentir menos. Essas doenças, elas podem aparecer em pessoas, em pacientes que nunca tiveram. Então, eu tenho 40 anos de idade, eu nunca tive uma crise de rinite. A partir de agora, eu comecei a ter todo ano, ou várias vezes no inverno. Isso pode acontecer também? Pode acontecer. Você tem um fator genético ali que sempre existiu e em algum momento da vida você passa a apresentar sintomas, né? Isso sim por vários motivos. Então, talvez mudou sua exposição ambiental, alguma alteração do sistema imunológico e algum fator que fez você exacerbar e passar a apresentar sintomas. Doutora, existe algum tipo de recomendação que você não daria para quem está no meio de uma crise? Então, por exemplo, a pessoa... nós falamos muito sobre perda de voz antes da entrevista, né? Então, a pessoa vai lá e faz uso de alguns elementos que, em vez de melhorar, acabam prejudicando a situação dela. Mas, de uma forma geral, existe algo que não é recomendável para quem está no meio de uma crise alérgica? Bom, se você fizer uma exposição a qualquer fator alergênico, né? Ácaro, fungo, os epitélios de animais, entre outros. Então, você está no meio de uma crise e aí vai se expor a esses fatores, você vai ter uma piora. E os fatores irritativos também, que são o ar-condicionado, a poeira, fumaça de cigarro, produto de limpeza com cheiro forte. Então, se você no meio de uma crise resolver limpar a casa usando produtos com cheiro forte, né, se expor a algum desses fatores, vai ter uma piora. Mas acho que, em geral, Lidiane, a recomendação é que não exista uma automedicação, né? Igual você está falando, talvez na tentativa de trazer um benefício, você vai acabar não somente piorando, mas você vai postergando um quadro que podia ser resolvido. E com a automedicação, você leva, faz isso, aquilo, e a hora que você vai ver já está uma coisa de vários dias, como você falou, e podia ter sido abordado no início, né? Então, procurar mesmo uma avaliação para ter um tratamento individualizado.
Ok, então ficam as dicas da doutora Denise Borges, médica imunologista, aqui conosco no programa Espaço Aberto. Nós conversamos sobre as alergias de inverno, as doenças respiratórias. Quem está nos ouvindo aí já está com uma bagagem bem bacana para poder se cuidar, não só nas crises deste ano, mas também prevenir para o ano que vem. Doutora, eu queria agradecê-la pela presença e por todos os esclarecimentos. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.